Meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. A reencarnação existe? Não, a reencarnação não existe, é um pressuposto milenar e ela nunca foi pregada por Jesus, nem pelos profetas e muito menos pelos apóstolos. Ela não consta dos ensinamentos de Jesus e não consta dos ensinamentos dos apóstolos. Mas ela está na Bíblia, dizem uns, não está na Bíblia, em nenhum texto. Nem naquele texto explorado de João, capítulo 3, versículo 3, nem em outro propositalmente explorado, que é no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 11 e 12. Ela não existe, a reencarnação não existe e não existe nas Escrituras Sagradas, nem nas palavras de Jesus. A reencarnação é um pressuposto, é uma fantasia milenar muito anterior a Jesus, anterior a Salomão, é uma coisa milenar que veio da Ásia, que é uma concepção asiática e foi, no caso, introduzida na Europa Ocidental numa tentativa de agredir os atos soberanos de Jesus e dar mais ênfase ao movimento iluminista religioso. Então, não interessavam os atos soberanos de Jesus, então tentaram substituir, e no caso importando o pressuposto, o conceito de vidas sucessivas. Não existe. Um dos textos mais explorados e que Jesus não pregou reencarnação, é no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, em que Jesus diz a Nicodemos: vos é necessário nascer de novo. Sim, é necessário realmente nascer de novo. Por quê? Paulo nasceu de novo. Ele era um judeu da tribo de Benjamim e transformou-se em um apóstolo cristão. O eunuco da rainha Candace era um homem politeísta e ele foi batizado por Filipe após ler o ato redentor no livro do profeta Isaías. Ele deixou de ser um politeísta para ser um homem, no caso, cristão. Então, nascer de novo, nascer do alto, é uma coisa normal que Jesus está pregando. Nascer da água e espírito, ou seja, o lavar regenerador pelo Espírito Santo de Deus. Dizer que esse texto induz muita gente à reencarnação é uma coisa simplesmente absurda. O que Jesus pregou? Jesus pregou o quê? Reencarnação? Não, redenção. Os apóstolos todos falam em quê? Redenção, justificação e reconciliação. O que Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45? E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muita gente. Isso é o quê? Redenção pelo sacrifício vicário de Jesus. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e também 18, eu dou a minha vida para depois a reassumir. Ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Morte redentora, morte e ressurreição. E quem foi que escreveu aquela conversinha de Jesus com Nicodemos? Nicodemos? Não. Jesus? Também não. Quem escreveu foi o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, que aprendeu diretamente de Jesus, não foi lendo a Bíblia, não. Foi conversando e recebendo de nosso Senhor Jesus Cristo a doutrina da salvação. Como você pode ver, esse ensinamento restrito que foi confinado aos apóstolos e que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 27. Né?
o que vocês estão ouvindo aqui, em, digamos, secreto, vocês vão pregar nos telhados à plena luz. Então, quem escreveu a conversa de Jesus com Nicodemos se tornou em um reencarnacionista? Não, porque o que ele mesmo escreveu nunca foi visto por ele como reencarnação. Por que que eu posso dizer isso? Porque esse mesmo apóstolo João escreveu depois 3 epístolas e também escreveu Apocalipse e não fala em reencarnação, mas sim em redenção, sacrifício perfeito para a salvação de muita gente. Vou dar 2 exemplos. Na primeira epístola de João, esse mesmo que escreveu a conversa de Jesus com Nicodemos, no Evangelho, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, ele diz, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns para com os outros, e o sangue do seu Filho amado, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Isso é declaração de um reencarnacionista? Não, de alguém que aprendeu a salvação pelo sacrifício perfeito de Jesus. Então, está aí a primeira prova. A segunda prova, na mesma primeira epístola, no capítulo 4, versículo 10, o evangelista João diz o quê? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e nos entregou o seu Filho amado Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados, como holocausto pelos nossos pecados. Ilasmos amartia, sacrifício pelos pecados, holocausto pelos pecados. Então, aquele mesmo que escreveu o Evangelho de João se mostra durante todo o restante da sua vida, mesmo depois da morte do seu soberano e mestre, ele se mostra o quê? Um homem que acredita na obra redentora e no sacrifício perfeito de Jesus e não em reencarnação. Então ficou aquele texto isolado. Que o texto não é dúbio. As pessoas é que ficam buscando nas escrituras sagradas o texto que possa ser de mais fácil deturpação. Fazem isso por maldade. Fazem isso para criar doutrina pessoal que possa parecer derrubar os atos soberanos de Jesus. Principalmente o gnosticismo e seitas espiritualistas. E nas próprias Bíblias americanas, você já encontra esse chamado arcaicismo, que é nascer de novo para nascer do alto. Quando o evangelista João escreve, ele põe genetai anoten, que pode ser traduzido como nascer de novo ou nascer do alto. Na verdade, ele escreveu nascer de novo do alto, genetai anoten. Nas Bíblias norte-americanas, você não encontra mais a forma, digamos, arcaica, you must to be born again. Você encontra a forma, no caso, correta, que é you must to be born from above. Você precisa nascer do alto, nascer de Deus. Então, Jesus jamais pregou a reencarnação e depois do texto de João 3,3, quando Jesus conversa com Nicodemos, fica mais claro ainda se você ler os versículos abaixo. Jesus, quando fala, vos é necessário nascer de novo, o mestre Nicodemos não entende nada disso, entende o nascimento de uma nova pessoa, de um novo ser humano. Mas como é que eu, Jesus, sendo velho, posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente?
Aí Jesus disse, não é nada disso. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então essa é a prova que o próprio Jesus, que pronuncia João capítulo 3, versículo 3, é aquele que desmente quando diz o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito de Deus é Espírito regenerado. É do nascimento espiritual que eu estou falando, Nicodemos. Então, meus amigos, quem escreveu o Evangelho foi João. E João não ficou na dúvida, será que é reencarnação ou será que é redenção? Não, ele já sabia a doutrina do seu mestre e do seu Senhor. O sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo para a redenção de muita gente. Confirmando assim o que está em Hebreus capítulo 9, versículo 28. O sacrifício único, eterno e perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo para a redenção de muita gente. Cuidado, porque os textos bíblicos não podem ser, no caso, alguns textos bíblicos, não podem ser interpretados segundo o coração malicioso das pessoas, mas segundo as boas regras de hermenêutica, de exegese e considerando sempre o contexto, porque versículo fora do seu contexto é pretexto para a heresia. Agora você sabe que a reencarnação não existe, nunca foi pregada por Jesus e o próprio evangelista João nos dá a prova disso. Nós somos salvos graciosamente pelo sacrifício redentor de Jesus. Nós somos remidos, nós somos regenerados, nós nascemos de novo. Como Paulo nasceu de novo, como eu dei o exemplo do eunuco que nasceu de novo, esse é o novo nascimento de que o evangelista João escreve e que foi dito por Jesus. Vos é necessário nascer de novo e ter um espírito renovado. Que Deus te abençoe nessa verdade, em nome de Jesus. Obrigado.